Voltamos com o nosso programa e assim como prometido, temos a honra e o prazer de receber a doutora Maitê Pimentel. Muito obrigada. Sempre muito bom recebê-la e você é sempre muito bem-vinda aqui. Eu adoro mesmo. Que bom. Vamos falar de osteoporose. Sim. Que não tem necessariamente vínculo único com idade. Com idade e com mulher. Boa. Que a gente associa a osteoporose com mulher. Isso Nunca mesmo. se pensa em criança ou idosos, né? Homens com osteoporose. Mas existe. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que pensar porque a prevalência é muito grande. A gente tem quase 10 milhões de fraturas por ano. Nossa. Por causa de osteoporose, a principal causa da gente ter uma fratura. E muitas vezes é uma doença muito silenciosa que você não percebe. Então, quando você fala, eu tô com dor na coluna, geralmente não é osteoporose, a dor é osteoartrose. A osteoporose, ela vai esfarelando o osso por dentro, você não sente nada. Esfarelando. Esfarelando, ele vai ficando muito fraco, frágil e quebradiço. Então, quando tem a fratura, já fraturou. Então, se você não fizer uma densitometria, não tiver acompanhamento, uma boa alimentação, e inclusive até reposição hormonal, a gente acaba tendo só a consequência final, que é a fratura. Tá. Vamos ver duas imagens, né? Que vão nos ajudar a entender o imagens. assunto. Então, ó, olha o osso. O osso, ele tem que ficar dessa forma, o normal, e com osteoporose ele fica mais poroso, mais aberto por dentro, tá? Então, aqui a gente tem células que são duas, são várias, mas as mais comuns. A osteoblasto, que forma o osso, e o osteoclasto, que destrói, reabsorve. Aí você fala, eu formei o osso na minha idade jovem e ele ficou até... Não, a cada 10 anos a gente renova totalmente o osso da gente. Jura? Não eu tô parece com que 50, então já renovei 5 vezes. Sim. A cada 3 meses, 10% é renovado. E a gente não tem uma ideia, eu formei meu osso, quando era pequenininho ele ficou estável. Não. Então ele está o tempo todo em processo de transformação. Exatamente. Que interessante, Maitê. E existem substâncias que fazem reabsorver mais e outras que fazem esfarelar mais, né? Então, por isso que é importante a gente saber que osso com osteoporose, você não vai ver um osso torto, um osso quebrado. Ele por dentro parece uma esponja, né? E aí, quais são os locais que a gente tem maior incidência de fratura? E por isso que quando a gente faz o exame de densitometria óssea, a gente não faz do corpo inteiro, né? Pode ver, quem já fez densitometria pega a coluna, principalmente o fêmur e aqui a tíbia, que são os locais de maior incidência, ó. Tá. O punho, a bacia, o fêmur, a coluna. Olha. Mas não que não possa existir fraturas em outros locais, é que esses são os de maior prevalência. Vamos ver os fatores de risco. Ótimo. E olha só, etilismo, o álcool. Então, quando a gente fala a principal causa de homem com osteoporose é o etilista e tabagista. Na mulher, a menopausa traz a osteoporose porque o estrógeno, ele segura o cálcio no osso. Então, a partir do momento que não tem mais estrógeno, Não tem mais o cálcio. você não consegue a renovação desse cálcio grudar nesse osso. Então, para os homens, álcool e café é a maior incidência. E o tabagismo que eu falei. Medicamentos são muito importantes para a formação do osso. Então, asma. Quem usa corticoide desde pequenininho vai ter uma maior incidência de ter uma osteoporose, uma osteopenia e uma osteoporose. Então, crianças que têm asma, que tem que usar corticoide, a mãe tem que tomar muito mais cuidado com a alimentação. Com leite, com iogurte, com a vitamina D, porque você tem que formar esse osso. Além de corticoides, os que mais dão osteoporose são remédios como heparina, que são anticoagulantes, quem usa presta atenção, e quem usa remédios de convulsão. Tá. Então, todo mundo em casa que usa corticoide, ou por lúpus, ou por asma, ou por dores crônicas, que usa também esses outros remédios, tem que tomar um cuidado maior. Não deixar para fazer a densitometria, por exemplo, uma mulher só depois que entrou numa menopausa. Antecipa. Antecipa, porque você já vai cuidar desse osso precocemente. Sedentarismo, tá? Então, não fazer exercício, não se mexer é causa de osteoporose. E isso é uma dúvida. Os pacientes, doutora, mas eu tô com osteoporose e o meu osso está fraco. Então, eu não posso fazer exercício, porque aí eu posso quebrar. Pelo contrário, exercícios de impacto, principalmente musculação, é que fazem a neoformação óssea, dão estímulos para esse osso ficar forte. Lógico, você não está com uma fratura, não vai fazer exercício. Sim. Mas numa fase de osteopenia ou de prevenção, deve-se fazer atividade física.
A menopausa, a principal causa nas mulheres, dieta pobre em cálcio, né? E pouca exposição ao sol. Então, o que acontece? A gente ingere o cálcio através dos leites, derivados, iogurtes, queijos. Quem por exemplo, quem não toma leite, tem intolerância à lactose ou... Boa. O que essa pessoa faz? Ou ela vai ter que tomar suplemento de cálcio, remédio, ou existem coisas que têm cálcio e quase ninguém sabe. Por exemplo? Gergelim. Olha, eu não sabia. Uma colher de gergelim equivale a um copo de leite quase. Pode pôr na salada. Exatamente. Gostoso. Né? Feijão branco tem cálcio. O feijão preto, o jalo também tem, mas o branco tem muito mais. Tá. Então, 100 gramas de feijãozinho branco, ele tem quase um copinho de leite. Que mais que a gente pode falar? Verduras escuras, brócolis, couve também tem cálcio. Soja também tem cálcio. Então, quem não pode o leite... é melhor que procure outras fontes. Mas o leite, gente, é muito importante para a formação óssea. E aqui vai uma dica. Até os 20 anos de idade é que a gente forma o nosso osso bem forte. Tá. A partir dos 40 que a gente perde esse osso. Então, a gente tem que educar nossos filhos. Muito sol, né? E vitamina D e tomar laticínios. Ai, gente, precisa. Um copinho de leite gelado antes de dormir, tão gostoso. Não é gostoso? Gostoso. Pouca exposição ao sol e outras doenças. Existem várias doenças que causam osteoporose. Tem a síndrome de Cushing, que é o cortisol em excesso. Dá até uma doença que é a necrose asséptica de cabeça de fêmur, corta aqui no meio o fêmur. Tem, por exemplo, o hipertiroidismo. Tem uma doença que as pessoas acham um nome parecido com a tireoide, que é a paratireoide. A paratireoide são glândulazinhas grudadas na tireoide, são 4. E elas não têm nada a ver com a tireoide. Olha só. O nome é paratireoide porque ela é do lado da tireoide, anatomicamente falando. Mas elas fazem todo o metabolismo ósseo. É a principal glândula que faz o cálcio grudar no osso. Importantíssima, então. Aí você fala, então, porque endócrino cuida de osso? Geralmente a gente fala ortopedista. Porque esse metabolismo ósseo é o endócrino que trata, né? O ortopedista, lógico, também trata, mas ele trata quando tem a fratura. É um outro estágio, outro estágio. Temos mitos e verdades, peço que você me espere um minutinho. Vamos aos mitos e verdades sobre osteoporose com a doutora Maitê Pimentel. Doutora Maitê Pimentel, é mito ou verdade que a osteoporose é uma doença que surge silenciosamente? Verdade. Então, se a gente não tomar cuidado com os riscos, então quem é mais magro, que asiáticos têm maior risco, pessoas mais magras, que têm já genética na família, que não tomam muito leite, essas pessoas têm que se preocupar mais. E como é que acontece? Acontece a fratura na forma mais grave, mas outro indício é a pessoa começar a diminuir de tamanho. Vai encolhendo. Vai encolhendo, vai ficando com maior cifose, vai entortando. Então, isso é um outro sinal que as vértebras já estão ficando desgastadas. Então, tomem cuidado, façam sempre o exame. É mito ou verdade que exames de sangue e urina podem detectar a patologia? Você sabe que isso é verdade e é estranho, né? Qual é o gold standard? O exame que você vai fechar quem tem osteopenia ou osteoporose? É a densitometria óssea. E dica, é o único exame na medicina que você tem que fazer sempre na mesma máquina. Então, não adianta fazer, por exemplo, de tal laboratório, em outra unidade. Não pode. A gente faz uma calibragem com 30 pacientes todo dia de manhã e a gente, quando faz a densitometria, que é um raio-x diferenciado, você compara com aquelas pessoas. Então, a máquina tem que ser a tua máquina, tá? Agora, existem, por exemplo, então a gente sabe, o hipertiroidismo pode dar. Então, se você dosar o TSH e T4 livre, exame de sangue altera. Sim. Existe uma doença chamada o mieloma múltiplo, que é um câncer, em que você faz pelo exame de urina proteinúria de Benson-Jones. Se você apareceu isso, você sabe que a pessoa vai ter osteoporose. Mas existem marcadores que muitas pessoas não sabem, que a gente acompanha se esse osso está sendo renovado ou não, que são os marcadores de reabsorção óssea pelo sangue, CTX, NTX, isso é bem avançado na medicina, fosfatase alcalina. Então, a gente tem como saber se os novos remédios que existem, eles estão fazendo efeito ou não. Não necessariamente a gente precisa de uma densitometria óssea para saber essa evolução. Então, existe hoje muita tecnologia em osteoporose, bem diferente, viu, Rede, antigamente. A gente tem remédios inovadores, biológicos. Que legal. Então, a gente consegue tratar com muito mais rigor a osteoporose e acompanhar firme esse paciente.
Então, a Perfeito. resposta é verdade. Boa notícia. É mito ou verdade que diabetes e distúrbios na tireoide não tratados elevam as chances do desenvolvimento da osteoporose? Sim, verdade. Então, a tireoide, no hipertireoidismo, quando ela trabalha em excesso, ela desgasta tanto aquele metabolismo, ele trabalha tão rápido essa célula nova, osteoblasto, que ela não consegue dar conta. E aí a gente pode ter a fratura, a osteoporose. Olha só, o diabetes, você fala, mas o que tem a ver o açúcar com o osso? É mesmo. Tem nada a ver, né? Na verdade, o que acontece no diabetes tipo 1, que são as crianças que tiveram uma agressão no pâncreas, os anticorpos, não produzem insulina. A falta de insulina é que altera a absorção de cálcio no osso. Olha, tudo da maquininha, né? E o tipo 2, o paciente tem um estímulo de insulina porque ele come errado, vai comendo doce carboidrato. E essa insulina, ela produz um osso também disforme. Então, olha só, a osteoporose não é só o osso tá fraco ou forte. É como ele tá por dentro, a trabécula óssea. E essa insulina alterada, ela faz um desgaste ósseo. E isso é muito importante, porque assim, quando a gente fala em tratamento de osteopenia e osteoporose, é diferente, Rê. A osteopenia é uma pré-osteoporose, é um osso fraquinho, mas nem tanto. Nessa fase, a gente tem que usar vitamina D e cálcio. E a gente não vai usar aqueles remédios que pegam aquele cálcio e grudam no osso. Por quê? Se fizer isso antes do tempo, tipo, eu tô com osteopenia, já quero tratar com o remédio mais bombástico que tem, que eu vou ficar boa. Você faz um osso, uma trabécula, que daqui a 10 anos você não pode mais usar o remédio. Então, osteopenia se trata diferentemente de osteoporose. A gente não pode querer dar um tiro de canhão no tratamento. Tem o tempo certo. Tem o tempo certo de tratamento. Tá. Mais um mito ou verdade. É mito ou verdade que a doença só é identificada após os 50 anos? Isso é mentira, Mito. né? Isso é mito. Mentira. Então, assim, existem crianças com osteoporose. Você fala, que estranho. Que estranho. Tem a primária e secundária. Tem uma doença que muitas pessoas já escutaram, que é a doença dos ossos in vidro. Que a criança ela tem várias fraturas só de encostar. Então, isso é uma osteogênese imperfecta, é uma doença genética, que você não produz um tipo de colágeno, que é o tipo 1, que faz a formação óssea. Então, o osso ele tem todo ferro, zinco, cálcio, vitamina D, colágeno, é tudo uma estrutura, né? E existem as causas adquiridas, por exemplo, crianças celíacas. Né? A mãe não faz o diagnóstico, ela come direito, está tomando leitinho, está comendo, mas aí não absorve. Então, crianças muito magras, que têm deficiência. Por isso que criança também tem que fazer exame de vitaminas. Não adianta só pesar, medir, está resfriado, leva no médico. Tem Você que ver a absorção. Absorção e ver quanto que você está adquirindo do alimento que você está comendo. Outras causas, por exemplo, quem faz bariátrica. Faz bariátrica e não se cuida direito. Aí não toma mais a vitamina, não quer saber. Desenvolve osteoporose. Grande candidato a desenvolver osteoporose. Tá. Né? Temos perguntas do pessoal de casa em vídeo. Vamos a uma sequência delas. Olá, meu nome é Denise. Eu gostaria de saber se o colesterol alto influencia no quadro de osteoporose. Nossa, Denise já fez uma pergunta difícil. Ó, essa resposta é discussão em congresso. É assim, o colesterol em si, ele não leva a osteoporose e osteopenia. Mas alguns tratamentos de colesterol, de dislipidemia, as estatinas, foram estudadas. E assim, tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não. O que a gente tem de, eu não vou te dar resposta, Denise, porque não tem porque ainda. Não existe. Não existe. Mas se você usar uma estatina até em dose, simvastatina de 10 miligramas, teve um estudo austríaco que mostrou que não dá. Mas se você passar de 20, dá. Então, parece que está mais associado à dose do remédio, do colesterol, do que propriamente só a molécula. E para falar nisso, você falar, então não vou tratar meu colesterol? Pelo amor de Deus, gente, 70% do colesterol é genético e a maior causa de mortalidade por doença é o infarto e o derrame. Tem que ser tratado o colesterol. Agora, existem essas doses, que a gente tem várias moléculas, existe o inibidor do PCSK9. Um remédio novíssimo, um biológico que inibe a genética de produzir colesterol. Que coisa, não? Então não vamos dar desculpa esfarrapada, não vou tratar, porque não, a gente vai tratar de forma correta. Perfeito. Mais uma pergunta. Meu pai tem osteoporose. Quanto tempo demora para fazer o remédio, o efeito? Muito boa pergunta. Tratamento de osteoporose é demorado, né? Então a gente precisa engolir o cálcio, com leite, com iogurte, com queijinho, com gergelim. Aí, a vitamina D que a gente toma no sol e tem alguns alimentos. Por exemplo, onde tem vitamina D? Não sei.
Banana? É estranho. Não. Banana tem alguma... Mas a vitamina D, ela tem em coisas oleosas gordurosas, que ela é lipossolúvel. Então, óleo de fígado de bacalhau, atum em lata, salmão, frutos do mar tem, cogumelo tem também. Mas é uma fonte muito pequenininha. Então, o que é bom para vitamina D? É tomar 20 minutos de sol por dia. Qualquer horário? Sem protetor solar, no horário que evite câncer. Tá. Então, essa pergunta é excelente. Que horário? Não é meio-dia? É das 8 às 10 ou das 2 às 4? Sem protetor? Sem protetor solar. E de preferência, exposição em locais que a gente não toma tanto, né? Por causa de câncer de pele. Enfim, aí o que a gente estava falando? Quanto tempo demora? Isso. Aí tem que tomar o cálcio. A vitamina D pega esse cálcio, ela vai lá pro sangue. Aí várias células pegam esse cálcio e grudam no osso. Então você vê que tratamento... É um tempo isso. Isso demora. E não é, por exemplo, eu só tomo cálcio e não tomo a vitamina D, não adianta. Eu tenho osteoporose e não tomo esses remédios que são os bisfosfonatos, que é para recuperar, não adianta. Então é o tratamento triplo, geralmente. Quanto tempo demora? Depende. Se a pessoa fizer o exercício, se ela se alimentar direito, se ela tomar o remédio corretamente. Do grau da doença? O grau da doença. Tá. E é devagarzinho. Geralmente, 5 a 10 anos para a gente reverter uma osteoporose. Muito tempo. Então, tem que ter paciência. Tá. E levar a sério esse tempo. Tem que ser persistente, né, Tem doutora? que ser persistente. Mais uma pergunta. É tão legal quando é por vídeo, né? Pergunta. Legal. Gostaria de saber quem tem osteoporose pode usar corticoide. Ai, que chique. Fecham ele, né? Fecham. Então, a osteoporose, como a gente falou, alguns remédios pioram essa osteoporose, como o corticoide, as heparinas. Então, tem casos que a gente não pode deixar de usar o corticoide. Aí a gente vai ter que suplementar muito melhor esses ossos, né? Existem remédios agora bem atuais, que são os monoclonais. São biológicos. Os novos remédios na medicina, eles são geralmente injetáveis e monoclonais. Eles conseguem atuar na genética das células, né? Existe um novo, que está no Brasil já há algum tempinho, o denosumab, que ele é fantástico para pegar esse cálcio que está lá e grudar de um osso de forma muito eficaz. Então, pacientes, por exemplo, que usam corticoides, a gente pode usar esse mecanismo e a pessoa vai usar o corticoide e não vai ter osteoporose com um tratamento adequado. Eu não consigo acompanhar como que esses remédios agem, porque eu acho incrível. E muda toda hora. E pra melhor. Cada nome estranho que você tem que ficar... Mas assim, aí você vai ver o efeito colateral e descobre o outro é melhor ainda. E aquela revolução que você fala, meu Deus do céu. Como a medicina, a gente ainda... É muita coisa para descobrir, É muita coisa para estudar. Muita coisa para estudar. A gente continua, peço que você me espere um minutinho. Boa tarde, doutora Maitê. Por que as pessoas idosas com osteoporose diminuem de tamanho? Ah lá! E diminui mesmo. Você sabe que você vai, às vezes, cada um ano, 1 a 2 centímetros. Nossa, então é perceptível. Porque a coluna vai achatando, né? Então, como não vai... A renovação, remodelação óssea não acontece e vai achatando. E pode perder mesmo centímetros, tá? Então, quem não pode tomar leite, pelo amor de Deus, a gente tem que suplementar. Existem até novos cálcios hoje em dia. Eles descobriram o cálcio de uma alga vermelha. Uma alga que tem um cálcio diferente e que ela, quando você engole o comprimido, ele vai igual uma casca de cebola, ele vai saindo aos pedacinhos aos pouquinhos, você absorve muito mais. Então tem também cálcio de mastigar, quem não consegue engolir direito. Tem cálcio que não prende tanto o intestino, porque uma das grandes queixas é... Então tem várias novidades. A indicação é sempre da médica, do médico. Sim, e a quantidade. É a quantidade. Porque, por exemplo, então eu vou tomar um monte de cálcio. Aí você vai fazer pedra na vesícula e no rim. Boa. Então não é para ficar tomando, é mais ou menos 1000 miligramas por dia. Então a gente faz a contagem do que a pessoa consegue ingerir e suplementa com o comprimido. Perfeito. Mais uma pergunta, tem vídeo ainda. Boa tarde, doutora Maitê. Eu gostaria de saber qual que é a diferença entre osteopenia e osteoporose. Uma pode levar ao outro? Produção! Que bonitinhos! Então a osteopenia é o estágio mais leve da osteoporose. A gente vê isso com a densitometria óssea com um númerozinho de 0 a -1. É a osteopenia de -1 a -2,5, de perda óssea, da densidade óssea, é a osteoporose. Quando a gente tem uma osteopenia, a gente perdeu quase 30% do nosso osso. Posso falar que a osteopenia é a pré-osteoporose? Exatamente. Tá. Então, se não cuidar da Sinal osteopenia... amarelo gritando, hein? vai virar osteoporose. E até na densitometria de vocês em casa...
Tem aqueles númerozinhos e tem o quadradinho que é verde, amarelo e vermelho. Então, quando tem a osteoporose, tá no vermelho a bolinha. Abre depois o exame em casa. E quando tá na bolinha amarela, é que é a osteopenia, que é um sinal já de alerta mesmo. Mais uma pergunta em vídeo também. Doutora Maite, eu gostaria de saber quantos copos de leite eu posso tomar por dia? Muito bem. Quanto que dá essas 1000 miligramas de cálcio por dia? Em torno de 3 a 4 copinhos de leite de 250 ml por dia. Tá. Mas não precisa ser só o leite. Então a gente pode pensar um copo de leite, mais um pedaço de queijo branco, mais um iogurte e uma colher de gergelina salada. E as verduras escuras? E as verduras escuras. Às vezes fazer um feijão branco, às vezes fazer a lentilha também, que tem um pouquinho. O próprio feijão tem cálcio e vitamina D. Então, pode usar, né, o salmão, um pouquinho de óleo, mas na verdade a gente tem que se expor ao sol. E não adianta, uma vez por mês eu vou para a praia e torro lá na praia. Não. A gente absorve mais ou menos a cada uma semana dura o que você tomou de sol. Então, não adianta, por exemplo, você também tomar um monte de sol e depois nunca mais. É de dia a dia, é o ideal, 20 minutinhos. Perfeito. Continuamos com as perguntas, mas agora em slide. Primeira pergunta da Ana. Um idoso deve realizar o exame de densitometria óssea com qual frequência? Perfeito, essa pergunta é muito legal. Mulheres que entraram na menopausa já devem fazer o exame de densitometria óssea. Então, geralmente... Começa aí. Começa aí. Se não tiver indicação antes? Isso. Então, uns 45 anos, mais ou menos. Agora, se você usa corticoide, usa aqueles remédios, tem incidência na família ou já teve uma fratura, você tem que começar a tua densitometria óssea logo. Tá. Os homens, a idade para os homens é 65 anos. Bem mais avançada a idade? Porque eles entram na andropausa bem mais tarde, não tem tantos fatores de risco que é esse estrógeno. Agora, homens, como a gente falou, que bebem, que fumam, que são celíacos, que câncer de próstata, tratamento de câncer de próstata pode levar sim à osteoporose. São homens que a gente tem que também fazer uma densitometria precocemente. Perfeito. Mais uma. Aline, paciente com osteoporose no quadril, que não toma sol, terá que tomar vitamina D continuamente? Verdade, Aline. Então, assim, por exemplo, eu que fico trabalhando lá no consultório, não tomo sol, eu reponho a minha vitamina D com comprimido, certo? E é igual? E é igual. Tá? Agora, você vai, então eu tomo sol todo dia, também não é para repor em excesso. Por quê? Excesso de vitamina D pode dar problema. O ideal é de 30 a 60 no exame de sangue. Passou disso, você pode pegar mais cálcio, que dá o quê? Calcificação no corpo, tá? Só tem uma situação que até eu vou falar, porque isso é muito interessante. Um médico brasileiro, ele fez um estudo com vitamina D em altas doses, ganhou até prêmio Nobel de Medicina. Olha! Para esclerose múltipla. Então, tomar muita vitamina D para doenças autoimunes, foi o Dr. Coimbra, ele descobriu que isso fazia bem, não tinha as crises. Mas nesses pacientes, eles usam uma dose diferente e eles tiram cálcio da pessoa. A pessoa não pode comer nada com cálcio, porque senão vai dar pedrinhas, vai dar calcificação nas artérias. Só na suplementação? No coração, isso mesmo. Aí é um caso diferente. Mas você em casa, que não tem doença autoimune, tem que usar vitamina D na dose certa de 30 a 60. Por exemplo, tá de férias, vai tomar sol. Não toma suplementação, eu falo. Sim, né? Compensa. Quem trabalha no escritório, quem não toma nenhum sol, vai tomar. Mas, por exemplo, quem trabalha no escritório tem a possibilidade de sair para dar uma volta na hora do almoço. Senta um pouquinho no sol, exponha, sabe? Porque não é sem protetor e tal. Isso. É gostoso e você está cuidando da sua saúde. Uma caminhada que você já vai fazer um exercício e também você, né, já toma um solzinho. Vai e volta a pé do trabalho. Exatamente. Muito interessante. É uma honra, uma alegria receber a doutora Maite Pimentel sempre. Site da doutora Maite é de endocrinologista, endoc.com.br. O Instagram da doutora Maite é @Maite_endócrino. Maite, M-A-I-T-H-E. Maite com T-H. _endócrino. Maravilhosa. Maravilhosa, é gostoso que você vai explicando, Maite, a gente vai entendendo tão facinho. Muito bom. Muito obrigada. Mas Obrigada estuda essa pela moça, viu? oportunidade. Eu que Linda. agradeço. Até a próxima. Até.